Olá, meu nome é Estevão Pacheco Landel, estamos indo para o 32º episódio do Dose de Fé. Estamos dando sequência ao assunto que falamos no último episódio. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 46 do capítulo 27 de Mateus. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Em todo momento que Jesus se refere a Deus Pai, ele o chama de Pai. Na oração, por exemplo, do Pai Nosso, ele nos ensina a orar chamando-o de Pai. Neste momento, Jesus está pregado na cruz. E pouco tempo antes, ele faz uma oração maravilhosa a Deus, chamando a todo momento de Pai. Mas na cruz, ele exclama, Deus meu, por que me abandonaste? Uma vez que Deus nos ama, ele sempre buscou a intimidade com o homem. Ao mesmo tempo, Deus é justo e ele colocou pela lei diversas ordenanças que representam um padrão de santidade que também Deus é santo. Enfim, que por meio deste altíssimo padrão de santidade e não apenas nas nossas ações que as pessoas conseguem ver, mas também no nosso coração, nos nossos pensamentos. Por exemplo, Jesus fala que a lei proíbe o adultério, mas ele comenta que aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro, ele já está adulterando em seu coração. Bem, o adultério é um pecado que as pessoas conseguem ver que você está fazendo, mas o nosso coração as pessoas não conseguem sondar, porém Deus consegue sondar. Enfim, uma vez que Deus é justo, ele colocou um padrão de humanidade, um padrão de santidade, que uma vez que o homem atingisse esse padrão de santidade, ele pudesse estar na presença de Deus e pudesse se relacionar com Deus. Por que ele fez isso? Porque ele ama o homem de tal maneira que ele sempre tentou buscar a relação entre Deus e o homem. Qual é o problema? Nenhum de nós, infelizmente, consegue atingir esse padrão. Mas Jesus Cristo foi finalmente o homem que conseguiu atingir esse padrão e pôde estar a todo momento em intimidade com Deus Pai. Então, Deus Filho, Jesus Cristo, que é 100% Deus, mas também 100% homem, em sua vida terrena, ele viveu com altíssima intimidade com Deus, chamando-o de Pai o tempo todo. Mas na cruz, ele não o chama de Pai e ele prova o abandono da presença de Deus. Ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Vocês já pararam para pensar por que Deus exclama dessa maneira? Porque naquele momento houve uma substituição. A minha condição, a minha vida humana que não estava no padrão elevado de Deus, foi para Jesus Cristo. Então, os pecados que você cometeu em toda a sua vida, os pecados que toda a humanidade cometeu desde então, foram para Jesus Cristo naquela cruz. Jesus pega a nossa condição de não ter o padrão elevado de Deus, portanto, que não poderia ter intimidade com Deus, e leva com ele na cruz e nos deixa disponível o quê? Um padrão elevado de santidade. Então hoje eu posso ser santo, não pelas minhas qualidades, não porque eu sou bom, enfim, não, porque na verdade Jesus Cristo já viveu uma vida humana santa, já viveu uma vida humana em intimidade com Deus e hoje eu posso, por meio de Jesus Cristo, por meio da vida de Jesus Cristo, por meio de toda a obra de Jesus Cristo, ser íntimo de Deus. Por isso que em Apocalipse fala que bem-aventurados, ou seja, felizes, são os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. São os que se banham, são os que se lavam com o sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles reconhecem que aquele sangue foi derramado pelos nossos pecados. Aquele sangue na cruz estava sendo derramado porque eu pequei. Alguém morreu no nosso lugar. A condição de distância de Deus, uma vez que Deus é vida eterna, a condição de distância de Deus é o oposto disso, é morte. Então a morte, um homem
que por justiça poderia ter a vida eterna, provou e nos permitiu então ter a vida eterna. E, portanto, nós podemos mais uma vez nos alimentar da árvore da vida. E o alimento, a gente não se alimenta uma vez, nós nos alimentamos diariamente. Nós nos alimentamos várias vezes ao dia, ou seja, várias vezes ao dia nós devemos acessar, nos alimentar da vida de Jesus Cristo e, portanto, ter intimidade com Deus Pai e preencher esse vazio no nosso coração.